Queridos, bom dia, graça e paz. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esta manhã de domingo, quando aqui o Senhor nos reúne para juntos te adorarmos e também ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Fala conosco, que sejamos edificados por Ti, abençoados pelo Senhor. Toma-nos em Tuas mãos para a Tua glória tão somente. Estamos aqui na Tua inteira dependência. Dai-nos o maná do céu, Pai. É o que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, aos domingos pela manhã, estudando as bem-aventuranças, e hoje vamos estudar mais uma delas, Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Vamos ler juntos essa bem-aventurança, está também ali na projeção. Vamos juntos, então. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A NVI nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na nossa sociedade hoje, o que a gente mais vê na televisão, em várias reportagens, são as pessoas que de alguma forma foram lesadas e passam então a reivindicar justiça. O que você quer, o que você espera? As pessoas respondem: eu quero justiça, que a justiça seja feita. Então todo mundo parece-me que tem essa sede de justiça. Mas essa sede é uma sede correta? Tem um escritor russo que eu gosto muito, foi Prêmio Nobel de Literatura e escreveu um famoso livro, o seu mais famoso livro, O Arquipélago Gulag. Ele escreveu muito sobre os gulags, campos de concentração. Alexander Solzhenitsyn. E ele foi professor também nos Estados Unidos. E ele, certa feita, foi convidado para falar ali na universidade, no campus. Não vou repetir todas as palavras dele aqui, mas ele virou para aqueles alunos e para aqueles professores que ali estavam e disse para eles: vocês vivem numa sociedade de justiça, onde vocês reivindicam dia e noite os seus direitos. Mas vocês fazem isso em detrimento do cumprimento dos seus deveres. E ele então virou para aquela turma e falou: vocês não servem de exemplo para o meu país, falando da Rússia. Nós temos no Brasil um cientista político também muito famoso, chamado Bruno Garchagen. Bruno Garchagen, o seu mais novo livro, não tão novo assim, mas é o último dele, foi Direitos Máximos, Deveres Mínimos, fazendo uma crítica à nossa política do nosso Brasil. Hoje nós temos, de fato e de verdade, direitos máximos, mas deveres mínimos. O que Jesus estava querendo dizer quando ele falou que deveríamos ter fome e sede de justiça? A justiça aqui, teologicamente falando, é a posição correta do homem diante de Deus. É aquele homem que é aceitável por Deus. É um estado de alguém que foi aprovado por Deus. Justiça tem a ver também com integridade, virtude, pureza de caráter, ações corretas, sentimentos corretos. Isso quer dizer a fome que nós deveríamos ter, fome por isto. Que tipo de fome nós temos? Quais são as nossas maiores fomes? Quais são os nossos maiores apetites? Do que nós temos mais vontade de sermos saciados? Vejam que o caminho da felicidade passa pelo tipo de fome que nós temos. É interessante, porque as bem-aventuranças falam que felizes são os humildes de espírito, os pobres, os que não têm nada.
São os que choram e não os que riem, mas os que choram, eles vão rir. São os mansos, são aqueles que aceitam a vontade de Deus. E aqui ele fala, bem-aventurados são não os que estão saciados, mas bem-aventurados são os que estão com fome, fome e sede de justiça. Felizes os sedentos, felizes os esfomeados. Isso nos lembra um salmo muito famoso, não lembra? O Salmo 42. O que nos diz o Salmo 42? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Pelo que a nossa alma tem suspirado. Santo Agostinho, no seu livro famoso, Confissões, ele nos diz, inquieto está, ó Deus, o meu coração, enquanto ele não repousa em ti. Hoje nós vemos pessoas com fome de poder, fome de dinheiro, fome de posições sociais, desejos de galgar graus cada vez maior no que diz respeito à academia. Irmãos, nós precisamos orar para que nós não tenhamos inanição espiritual. Devemos orar para que não tenhamos, na verdade, uma anemia espiritual. Porque se não estivermos nos alimentando desta justiça da qual o Senhor Jesus nos fala, se não tivermos essa sede e essa fome, vamos ser anêmicos espiritualmente. Da mesma forma como a gente necessita do alimento para o nosso corpo, nós necessitamos também do alimento para a nossa alma. E a falta de apetite, irmãos, é sinal de doença. O doente, ele não tem fome. O doente não tem sede. Quem é da área da saúde aqui sabe disso. Quem é pai, mãe, quem é gente sabe. Quando estamos doentes, nós não sentimos fome. Fome e sede de justiça é um sinal de alguém espiritualmente saudável, de alguém que realmente tem fome e sede de justiça porque é santo. A espiritualidade de um discípulo de Jesus, ela é medida por essa fome e sede de justiça que ele tem. E fome e sede de justiça aqui, irmãos e irmãs, diz respeito à nossa santidade, à nossa comunhão plena com o Senhor Jesus. É bem diferente da fome e da sede do mundo, que é uma fome e sede por drogas, por sexo, por dinheiro, por bens materiais. Ter fome e sede de justiça é a capacidade de eu sentir que eu ainda estou longe do alvo. Eu ainda não cheguei aonde eu deveria chegar. Eu ainda não sou aquilo que eu fui feito para ser, a imagem e a semelhança de Jesus. Quando nós temos fome e sede de justiça, nós estamos dizendo, eu ainda não estou farto, eu ainda não estou cheio, eu preciso ser cheio. Agora, quem se acha cheio não vai ter essa fome e essa sede de justiça. Desejar, ansiar, se alimentar, isso, irmãos, é viver de acordo com Jesus. Jesus, ele tinha fome e sede de justiça. Conforme temos visto nas bem-aventuranças, essas bem-aventuranças é o retrato da pessoa de Cristo. E quando nós vemos todas estas virtudes, essas virtudes dizem respeito à pessoa de Jesus. Uma coisa que nós notamos quando analisamos as bem-aventuranças, e essa em particular, Deus ele não nos avalia inicialmente pelo nosso progresso na vida cristã. Ué, Marcos, como é que é isso? Deus não nos avalia a partir do nosso progresso na vida cristã? Não, mas aqui Deus está nos avaliando pelo nosso desejo de progredir na vida cristã. Eu quero crescer, eu quero chegar lá, eu quero atingir o alvo, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ter o meu caráter transformado, eu quero ter fome e sede de justiça. Irmãos, eu e você vivemos numa sociedade injusta,
Vivemos num mundo injusto. O mundo precisa olhar para a igreja e ver na igreja justiça. Ver em nossas vidas justiça. O irmão Lourenço, que escreveu um livro muito bonito sobre a presença de Deus na sua vida, o irmão Lourenço nos diz: na vida cristã, nós devemos mudar o motivo daquilo que você está fazendo, e não ficar mudando o tempo todo aquilo que você está fazendo. Por isso que nós notamos que o que está sendo enfatizado aqui não é simplesmente o que fazemos, mas se a fome de fazer o que é correto está nos motivando a fazer aquilo. A ausência dessa fome, irmãos, vai produzir o quê? Indiferença espiritual, apatia, falta de testemunho, falta de oração, injustiça. Portanto, lembrem-se, o nosso alimento deveria ser a justiça. É o nosso alimento espiritual. É o alimento do discípulo de Jesus, aquele que é o nosso mestre. Essa era a comida de Cristo. Se nós lermos lá em Romanos 14, versículo 17, Romanos 14, 17 nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O discípulo de Jesus é chamado a comer a comida do Mestre, a se alimentar como o Mestre se alimenta, da verdadeira justiça. Agora olhe, é Ele quem vai nos saciar, não é o mundo, não é o governo, não é o Estado. Quem vai saciar a nossa fome e a nossa sede é Deus. E digo uma coisa, ninguém nasce com essa fome e essa sede. Só os justos têm fome e sede de justiça. Porque Ele é justo, Ele vai ter fome e sede de justiça. Ninguém nasce justo. Isso é algo que não é inato no ser humano. Por isso que nós precisamos orar: Senhor, eu quero ter fome e sede de justiça. Quem é a justiça? No Antigo Testamento, em Malaquias já nos falava do sol da justiça, apontando para a pessoa de Cristo. A justiça foi cumprida na vida de Jesus, Romanos 5,17, aonde Paulo fala que Jesus é a nossa justiça. Ter fome e sede de justiça, irmãos, é sermos parecidos com Cristo. Por isso poderíamos dizer: infelizes são os enfastiados, os que não têm apetite por justiça, os indiferentes, acomodados. Infelizes os que não escutam o clamor, nem pleiteiam a causa do pobre oprimido. Essas pessoas são infelizes. Desculpe-me a referência política, a gente sempre evita isso, mas eu olho para o nosso Congresso e eu falo: infelizes esses homens. Eles não têm fome e nem sede de justiça. Eu olho para alguns homens que têm poder nas suas mãos, o que eles estão fazendo com essa pandemia. Tanta injustiça, tantas vidas poderiam ter sido salvas se não fosse tanto roubo, tanta injustiça sendo praticada. Nós ligamos a televisão e o que nós mais ouvimos são de pessoas que não escutam o clamor e nem pleiteiam a causa do oprimido, do pobre, daquele que não tem ninguém por eles. O rico, ele fica doente, ele vai para o Albert Einstein, ele vai para um hospital de ponta. O pobre fica doente, muitas vezes ele tem que ficar numa fila esperando ser atendido. Infelizes esses homens, mas Jesus diz: felizes são os esfomeados, felizes são os insaciáveis, os que nunca se fartam de nutrir-se da justiça divina. Como diz aquele poeta brasileiro que eu já citei aqui, eu estou muito cheio daquilo que me falta. Nós todos estamos muito cheios da falta de fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça indica
não só o desejo da nossa alma, mas aquilo que nós precisamos. Duas coisas apenas para nós meditarmos. Em que consiste essa felicidade? Primeiro, eu preciso ser justo para ter fome e sede de justiça, ser inocente. Inocente diante de Deus. E aqui, ser justo diante de Deus não tem um caráter moral, mas tem um caráter forense. É a ideia de que Deus olha para nós e diz: olha, você é inocente. A queda, o pecado, fez de nós todos pessoas caídas, condenadas, sem esse senso de justiça. Quando Jesus se encontrou com a mulher adúltera, lá em João capítulo 4, Jesus disse para aquela mulher: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querida igreja, a queda fez com que nós nos tornássemos eternamente sedentos de uma água que pudesse nos saciar. Aqueles que têm fome e sede de poder, de dinheiro, de status social, essas ganâncias mundanas, toda essa fome é um sintoma de uma fonte maior da alma que clama por algo que ela precisa ter para que seja saciada. Mas não é o dinheiro quem vai dar isso, não é o poder quem vai dar isso, não é a riqueza, não é a fama, é só o Senhor Jesus. A felicidade está em Cristo. A felicidade está em Cristo, que é a nossa justiça, é a nossa água da vida. Só Jesus pode saciar esta fome que o homem tem. Quando o homem se mete em drogas, desesperadamente, isso é sintoma de uma fome maior. Isso é sintoma de uma alma inquieta, de uma alma sedenta. E essas pessoas, irmãos, elas só vão ser saciadas quando elas se encontrarem com o verdadeiro alimento, com a verdadeira água que dessedenta a sede delas, que é Jesus. A gente olha para essas pessoas desesperadas em ter dinheiro, em ter status, essas ganâncias, tudo isso é sintoma de uma fome muito maior. E essa fome é uma fome espiritual que só pode ser saciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A queda fez do homem alguém que tem essa sede. Eu e você podemos dizer, somos mais do que felizes, porque um dia nós tomamos da água da vida. Nós experimentamos o pão do céu que é Jesus, que sacia a nossa fome espiritual. É Cristo, irmãos, quem nos torna justos diante de Deus. É Cristo quem dessedenta a nossa alma, nos salvando. Primeiro ponto é esse da nossa inocência diante de Deus. O segundo é desejar a justiça. Você deseja a justiça? Geralmente a gente quer a justiça para nós, né? Queremos que a justiça seja feita em nosso favor e para o outro. Temos essa fome e sede de justiça? Ter fome e sede daquilo que é correto, daquilo que possui um caráter moral e ético. Como o nosso Brasil está sedento destas virtudes, daquilo que é moral, vivemos numa sociedade pós-moralista. Nós não vivemos numa sociedade nem imoral nem amoral, mas pós-moralista. Uma sociedade pós-ética. Você entra hoje dentro de uma livraria, você vê os títulos do livro: pós-cristão, pós-modernidade, pós-verdade, pós-moralidade. O nosso mundo está sedento desses valores absolutos. Aristóteles, há muito tempo, filósofo ateniense, ele nos dizia: o homem, quando virtuoso, é o mais excelente dos animais, mas separado da lei e da justiça, é o pior de todos eles. Por isso que a gente vê a degradação moral de muitos dos nossos governantes,
de muitos dos líderes que aí estão no poder. Ter fome e sede de justiça é desejar, de alguma forma, também sermos éticos. Sermos éticos. O filósofo brasileiro Olinto Pegoraro, ele escreveu um livro chamado Ética é Justiça. Ética é Justiça. E nesse livro ele diz: viver eticamente é viver conforme a justiça. Irmãos, viver conforme a justiça é viver conforme Jesus. Jesus era um homem justo. Jesus é a nossa justiça. Nós vamos ter um padrão ético, vamos ter um padrão moral, quanto mais nos parecermos com Jesus. Tem um teólogo alemão chamado Paul Tillich. Ele fugiu do nazismo, foi para os Estados Unidos, ali se naturalizou, foi professor ali nas universidades também nos Estados Unidos. Paul Tillich, ele escreveu um livro chamado Amor, Ética e Poder. Interessantíssimo, porque ou você ama, aí você não tem poder e não tem ética, ou você tem ética e você não ama e nem tem poder, ou você tem poder, não tem ética e nem ama. Amor, poder e ética. E ele diz assim: a ética é um instrumento de resgate da essência humana. Ser verdadeiramente humanos, irmãos, é nos parecermos com Jesus. Por que que quando nós vemos um político fazendo essas barbaridades que eles fazem, ou um líder, ou um presidente de alguma instituição roubando milhões, milhões e milhões, tirando dinheiro do SUS, tirando dinheiro dos pobres, tirando dinheiro da educação, aí a gente olha para esses homens e diz assim: que falta de humanidade. Primeira coisa que a gente faz. Quando a gente vê alguém cometendo um crime hediondo, a gente fala assim: isso não foi gente que fez, isso foi um bicho. Isso não é humano. Irmãos, errar, pecar, é sinal da degradação humana. Pecar e errar é infra-humano. É negar a verdadeira humanidade. Porque se fôssemos verdadeiramente humanos, nós não pecaríamos, não erraríamos, seríamos plenamente éticos e morais. Mas com a queda, o homem perdeu essa sua humanidade. E essa humanidade que o homem perdeu na queda, ela só pode ser resgatada em Cristo Jesus, que foi o perfeitamente ser humano, integralmente humano. 1 João capítulo 3, versículo 3 diz assim, que nós ainda não somos aquilo para o que nós fomos feitos para ser, mas ainda haveremos de ser e seremos como Ele é, como Jesus é. Ter fome e sede de justiça é saber que estamos caminhando para o alvo, mas ainda não chegamos lá. Ser ético, irmãos, é ser gente, é ser humano. Portanto, esqueçam aquela frase famigerada: pecar é humano. Não, pecar é infra-humano. O pecado é o sinal da degenerência humana. Pecar é a negação daquilo que o homem deveria ver em nós, a imagem de Cristo Jesus. Quanto mais justo nós formos, quanto mais éticos nós formos, mais humanos nós seremos, mais felizes nós seremos. Então poderíamos dizer: bem-aventurados os que são verdadeiramente humanos, porque eles são parecidos com Jesus. Nisso consiste a nossa felicidade. A justiça, queridos, é a forma mais importante da felicidade humana. Um homem justo, nos diz Provérbios, nos diz os Salmos, o homem justo é um homem feliz. Um ser humano justo é um ser humano feliz. E agora eu termino falando da justiça social bem rapidinho. Fome e sede de justiça social. Essa fome e sede passa também pelo social, sem dúvida. Mas essa fome e sede pela justiça social, ou fome e sede de batalhar por causas justas, tem de ser consequência de termos fome e sede de sermos santos, de sermos justos,
de sermos parecidos com Jesus Cristo. Para Ivênio dos Santos, no seu famoso livro sobre as bem-aventuranças, A Alma Nua, Ivênio dos Santos fala que essa bem-aventurança é o princípio da santidade. Quanto mais santos formos, mais justos seremos e mais parecidos com Cristo nós seremos. Irmãos, a falta de santidade nos despersonaliza. É interessante essa palavra, né? Despersonaliza. Ela nos impessoaliza. A falta de santidade, ela tira de nós aquilo que existe de mais bonito no homem que Deus fez, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que um teólogo católico famoso, Alonso Schockel, um erudito do Antigo Testamento, ele fala assim, olha só, o pecado corrói, desintegra a consistência humana. E é verdade, O pecado corrói e desintegra a consistência humana. Precisamos ser para fazer, precisamos ser justos. E a nossa palavra, nesta manhã, é que Deus nos dê essa fome e essa sede de sermos justos, porque tem uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Abra sua Bíblia, quero terminar lendo com a igreja, o Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, 9. Vamos ler a uma só voz. Olha o eco das palavras de Jesus no Salmo. Vamos ler 107, 9. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Desculpe, irmãos, eu li na NVI. Mas agora a igreja, só a igreja. Salmo 107, 9. Amém. Que essa seja uma promessa para cada um de nós nesta manhã. Provérbios 4:8 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Deus nos sacia já, mas ainda não. Ele nos sacia já, mas vai nos saciar plenamente naquele grande e glorioso dia. Conclusão, que tenhamos sempre fome e sede de justiça, que tenhamos sempre fome e sede de sermos santos. E lembrem-se, estamos falando da felicidade, então lembre-se de uma coisa, a retidão de coração traz alegria à alma. Nunca esqueça disso. A retidão de coração traz alegria à alma. Que tenhamos a fome e sede de nos parecermos com Jesus. Que Deus faça assim de cada um de nós um bem-aventurado para a honra e glória do seu nome. Deus nos abençoe.